evitável uma situação como essa? Na verdade, a gente está vivendo com fenômenos da natureza. Existem dados ambientais que podem ser monitorados, podem ser medidos, vinculados a vento, umidade do ar, questão da chuva, declividade, dados físicos dos ambientes, que de alguma forma reúnem condições complicadas de ocupação. Então a gente tem nessa região serrana praticamente vales encaixados com muito sedimento, com areia, com lama, que na verdade quando você tem episódio de chuva muito intensa, isso vem sendo deslizado, isso vem sendo carreado superficialmente. Então, na verdade, a gente tem situações de monitoramento possível nessa região, em outras regiões também que são candidatas a episódios dessa natureza. Do ponto de vista técnico, é possível a gente ter uma rede de estações meteorológicas, dados, imagens de satélite de alta resolução, dados que o próprio INPE divulga sobre a questão da movimentação de massa na atmosfera e, de alguma forma, a gente ter indicativos. O que a gente observa hoje, na verdade, nesse cenário complicado, é um desacerto, é um desarranjo em relação ao que é possível investir nessa questão do monitoramento, em relação à administração pública, que também tem uma responsabilidade sobre esses fenômenos que ocorrem nos municípios atingidos, e também essa questão da comunidade local. Então você tem, na verdade, uma comunidade despreparada, uma comunidade fragilizada e com falta de conhecimento sobre o que de fato é grave no sentido de entender o que é uma área de risco. A ocupação envolve plano de habitação, o assentamento das pessoas não é só pensar na população da favela, do morro, é assentamento, um planejamento mais direcionado, mais estratégico do município e das regiões atingidas que eu digo com um fenômeno e que podem ainda ser atingidas nessa questão da ocupação. E qual o procedimento que a Prefeitura, o Governo do Estado e até agora o Governo Federal devem tomar para poder liberar essas áreas numa situação de emergência, dada essa previsão? Não existe uma retaguarda efetiva disso. Na verdade, uma estrutura alternativa para acomodar essas pessoas. Então, isso é um problema sério, porque, por exemplo, áreas que ainda estão em risco hoje, a chuva continua, hoje de manhã a gente observa que a chuva se mantém lá na região serrana. Outras zonas lá daquelas subbacias que ainda são candidatas, você tirar as pessoas de lá e assentar em outro local, você tem que ter uma estratégia disso aí. Existe uma falta de planejamento em relação a isso e investimento, tem que mudar uma cultura em todos os aspectos da questão da gestão do espaço ocupado. E o senhor falou em relação a áreas aqui na capital e Baixada Fluminense. Eu queria saber exatamente essas áreas. Onde que o governo precisa ter uma atenção maior, porque o problema pode efetivamente acontecer e agravar mais a situação aqui no Rio de Janeiro? Na cidade do Rio de Janeiro já existe um mapeamento feito preliminarmente das áreas de risco, isso é uma missão da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas existem outras áreas candidatas. Esse mapeamento tem que ser contínuo, tem que ser permanente e não é só mapear a questão de imagem de satélite, é mapear com agregação de dados ambientais das subbacias, essa questão da umidade do ar, episódios de chuva, a questão do solo. Então existe, na verdade, uma defasagem em relação a esse mapeamento no Rio de Janeiro, no estado também, entender como que o solo se comporta, a chuva, como é que é o vento, a questão ambiental de um modo geral e a questão da habitação, a questão de planejar o uso da terra. Isso é que é uma missão permanente e uma tarefa que deve ser vista com muito mais seriedade nos municípios fluminenses.